Começamos mais um encontro oficialmente, né, do curso Estágios na UFSC. E nesse quinto encontro, a gente vai falar bastante sobre a questão, deixa eu passar aqui, sobre algumas questões que acabam aparecendo mais no dia a dia do coordenador de estágio aqui da UFSC. Então, à medida que forem surgir as dúvidas, podem levantar as mãos. Professor Paulo? Oi, tá me ouvindo bem? Tá baixinho o microfone. Peraí. Melhorou. Melhorou? Uhum. Eu aproveitar que eu tenho duas dúvidas, né? Que eu estava pensando ontem. No caso quando a gente quer colocar um laboratório da UFSC como concedente do estágio, tem algum procedimento que a gente tem que fazer especial? Ou o aluno ele põe lá o laboratório e aí. Vai depender do laboratório, se ele tem, por exemplo, um CNPJ próprio ou não. Pelo que eu vejo aqui, a maioria, se não todos, são estruturas dentro da universidade. Eles têm aporte financeiro das fundações, muitas vezes, né, de projetos, de pesquisa, mas a concedente é a UFSC. É o UFSC. Uhum. É que eu fiquei pensando até no meu laboratório de ofertar também para alguns alunos fazer estágio, né? Porque às vezes é uma alternativa. Mas não tem CNPJ, nada. Aí o aluno ele preenche lá o nome do laboratório e põe que é a UFSC, que é o concedente, seria isso? Isso. O Cláudio até vai comentar algo ali sobre a bolsa PIB. E aí vai ser possível ver a tela que o estudante preenche, colocando quando o estágio é na UFSC. Então ele vai colocar que o estágio é na UFSC e que o local dentro da universidade é o laboratório X. Ah, tá. Então não tem um procedimento a mais para fazer, um formulário, nada. Não. E é para Tranquilo. estágio obrigatório? Eu pensei por algumas alternativas aí. Estágio obrigatório é bem tranquilo, Bem né? tranquilo. Uhum. E o estágio não obrigatório aí tem que ver a Aí tem questão que ter do bolsa, né? pagamento da bolsa e Certo. do seguro e do auxílio de transporte. Eu pensei nessa alternativa porque surgiu aí, está relacionado com uma outra dúvida. Eu tenho um aluno, ele tá fazendo estágio não obrigatório numa empresa. Aí essa empresa contratou ele. E aí ele queria fazer o estágio obrigatório nessa empresa. Aí eu vi nas outras aulas ali que é possível, né? Reconhecer o trabalho formal, mas tem que estar no PPC do curso, né? Muitas vezes a concedente concorda até em assinar termo de compromisso de estágio. Ah, então eu pensei nessa alternativa também. Se a empresa aceitar, também não teria problema. Isso. Assim, assinando o termo de compromisso do estágio obrigatório com valor de bolsa zero, a empresa está dizendo que libera o trabalhador para fazer um estágio naquele período. Então, o estágio não poderia ser as mesmas atividades que ele faz durante o trabalho dele. Tá? Tem esse pequeno detalhe ali. Entendi. Mas é complicado isso aí, né? Porque vamos supor que ele tá numa empresa que ele trabalha com, por exemplo, na área de agronomia. Ele está fazendo um trabalho lá que tem a ver com a agronomia. E só tem aquele tipo de trabalho. E ele está contratado. Aí ele teria que ter um trabalho diferente, então, para viabilizar isso. Não, ou pegar, como é estágio obrigatório, ele poderia pegar algo bem específico, algo que o plano de ensino já solicite que seja tratado. Teria que ver o caso, que tem que ver, às vezes, caso a caso, né? Teria que ver o que ele faz no trabalho, né? Na carteira assinada lá, o que consta, e quais atividades ele pretende fazer no estágio obrigatório. O que não pode é ele fazer exatamente as mesmas atividades. Isso pode configurar ali alguma coisa. Mas até hoje a gente as empresas não questionaram. Se precisar, a empresa mesma faz uma declaração dizendo que libera o trabalhador para fazer o estágio obrigatório naquele prazo ali, naquele tempo. Isso aí está normatizado em algum lugar? Não. Não, né? Eu posso até procurar, mas como não veda, né, e Não se veda, né? trata de uma empresa particular, o que a lei não proíbe é possível fazer. Né? Então, como não tem vedação lá na lei, aí é possível.
Entendi. Desde que se cuide ali de fazer um termo de compromisso de estágio, de o supervisor ter formação e experiência profissional na área, tudo que o estágio precisaria. Ok. Mas é relativamente tranquilo, eu diria assim. Obrigado. Ah, de nada, imagina. Então, dando sequência aqui. Hoje a gente vai tratar, se a gente conseguir vencer o tempo, do Assina UFSC, né, e a relação dele com o CIARE, a importação de documentos, o fluxo de assinaturas e o fluxo de assinaturas aqui, na maior parte do tempo, como uma sugestão, né? Exceto as bolsas em que a UFSC é concedente, as outras são sugestões, né? E um modo que a gente imagine que seja mais fácil, mas se o curso tiver alguma sequência diferente daquilo e funciona também, é só uma sugestão mesmo. O programa Novos Valores, que é o programa do Estado de Santa Catarina de estágio, que os alunos precisam fazer um cadastro no sistema do Estado. Né? Então, muitos coordenadores de estágio acabam não sabendo do programa. Aí a gente vai trazer aqui algumas informações. A questão do termo de compromisso do Novos Valores, que é um modelo próprio do Estado e que muitas vezes dá problema, porque o aluno chega lá na porta do coordenador ou do professor orientador para recolher uma assinatura e não tem nada no CIARE. Daí, isso futuramente gera ali alguns problemas a serem solucionados, às vezes do dia para a noite, assim, né? Da noite para o dia. O portal de vagas, que é o sistema da UFSC para divulgação de vagas de estágio, de emprego, de trainee, e também das vagas PIB, e o próprio PIB, que é o Programa Institucional de Bolsas de Estágio, né? Que ficou aberto até o dia 10, e agora está na segunda etapa. E todo ano ali tem o edital PIB, que são os estágios pagos pela UFSC, que tem um fluxo de assinatura específico. Né? Esse aqui é uma grande parte dos estágios pagos pela UFSC. E a questão da atividade ali que a gente tem tratado, sobre as melhorias no sistema, sobre as melhorias a serem sugeridas. E aí, para a gente fazer desenvolvimento de sistema, alterar os sistemas da UFSC, existe um padrão, um documento de oficialização de demanda que a CETIC disponibiliza para que a gente preencha. E a gente vai mostrar para vocês uma parte dele ali, para que vocês entendam o que a gente, quando o coordenador de estágio, a coordenadora, o membro da comissão, solicitam alguma alteração no CIARE, se vier com essas informações, já nos dá subsídio para que a gente faça o documento, né? O professor Paulo colocou uma dúvida aqui no chat, o Cláudio vai responder. E a gente vai para o nosso primeiro tópico, que é o Assina UFSC. Então, o Assina UFSC, ele é um sistema que não é de responsabilidade do DIP, né? É um sistema anterior, é um sistema além do DIP, né? Da Coordenadoria de Certificação Digital. Teve todo um projeto que desenvolveu o sistema de certificação digital para facilitar e para viabilizar a assinatura digital de documentos PDF na UFSC. Em 2021, o CIARE começou a conversar mais com a Assina UFSC, né? Até em virtude da pandemia, a questão da assinatura de documento digital, a aceitação de documento digital, ela evoluiu bem rápido. Então, quando um documento ele é gerado no CIARE, exceto pelo RAENO, que a gente está desenvolvendo perfil supervisor para poder fazer tudo mais automático no sistema. Mas, por enquanto, o RAENO é o documento que ele é gerado no CIARE e não dá para assinar pelo CIARE, né? Pelo Assina UFSC, o aluno tem que tirar. E o formulário de avaliação, que é a mesma coisa, né? O aluno precisa baixar o PDF e recolher a assinatura por fora. Então, tirando esses dois documentos,
Quando eles são gerados no CIAR, termo de compromisso de estágio, aditivo e rescisão, é criado um link para esse documento lá na SINA-UFSC. Então, a gente tem que pensar que são 2 documentos, 2 sistemas que eles estão conversando. Aí o aluno fez um pedido de termo de compromisso de estágio. E daí vai aparecer para o aluno lá a opção de assinar e compartilhar. Ele usando essas opções aqui, a cada hora que alguém acessar esse documento e assinar, no CIARE já vai atualizar automaticamente. Porque está conversando com a SINA-UFSC. Se, por acaso, o estudante baixa esse documento, a gente perde essa conversa. Então, para estágios na universidade, para estágios que a UFSC é a concedente, não existe a opção, não tem como o estudante ter acesso ao PDF do arquivo ali, ao documento, né, antes de o coordenador dar baixa. Isso vale para todos os documentos, TCE, aditivo e rescisão. Por quê? Porque assim a gente força o estudante a coletar a assinatura pelo Assina-UFSC. Tá? Faz umas 2 semanas, a gente recebeu um contato de uma coordenadora de estágio que ela falava que tinha um professor orientador que disse que não estava conseguindo assinar o link e pediu para que fosse assinado, então, fisicamente. Mas nem a coordenação de estágio, nem o estudante tem acesso a esse PDF, né? Aí a coordenadora de estágio explicou para o orientador, e eu sei que uns 2 dias depois o documento estava assinado pelo orientador. Então, assim, todo servidor da universidade, ele tem acesso ao Assina-UFSC, tanto pelo ICP-EDU, quanto pelo GovBR, que são 2 certificados de assinatura digital. E se ele ainda tiver vinculado ao CPF dele, um outro certificador ali, né? Às vezes, pelo cartório é possível fazer essa vinculação. Tem o ICP Brasil, que é aquele que é necessário pagar uma taxa lá às vezes na SERPRO. Então, para estágios na UFSC, não há possibilidade de assinatura de documentos sem ser o documento assinado digitalmente. André Luiz levantou a mão. Oi, Sara. Só queria compartilhar que, para mim, o grande problema que está sendo, para mim é uma novidade isso que tu falou, porque tem muitos alunos que o pessoal da empresa meio que se recusa a assinar pelo Assina-UFSC, e eles têm assinado pelo ClickSign. Isso. E tem sido o grande problema, porque quando eles assinam pelo ClickSign, eles invalidam todas as assinaturas do Assina-UFSC. E aí estava todo mundo já com o documento assinado na Assina-UFSC, só faltava o representante da empresa. Aí o pessoal assinava pelo ClickSign e aí simplesmente daí cancela todas as assinaturas feitas pela Assina-UFSC. Esse é o principal problema que eu tenho visto. E eu não sei como, então, que o aluno consegue baixar esse documento e enviar para a empresa. Então, porque esse detalhe de que não tem acesso ao download é para estágios em que a UFSC é a concedente. Então, como é um ambiente controlado, né, a gente consegue controlar aqui o ambiente na UFSC e todos os servidores têm obrigatoriamente acesso ao IDU-UFSC e, por consequência, tem acesso facilitado ao ICP-EDU, a gente colocou isso como padrão. Se a UFSC é concedente, o estágio vai ser assinado digitalmente. Esse aqui é o nosso mundo ideal da coleta de assinatura. Não vai dar erro para o coordenador de estágio, não vai dar erro para o orientador, supervisor. A única exceção de erro é a questão do certificado, quando ele perde a vigência no último dia que a pessoa, quando o certificado de assinatura do ICP-EDU tem a validade até o dia anterior que a assinatura é feita, ou no mesmo dia. Então, assim, o meu certificado de assinatura vence hoje, dia 18 de novembro. E hoje eu assino um documento. Existe um delay
do CPEDU lá do Nacional, né, do Certificado Nacional de Assinatura, para o Assina UFSC. Ele não avisa o Assina UFSC que aquele certificado expirou. Aí eu vou lá dia 18 de novembro, assino o documento, mas algumas horas depois, o delay é superado, o site nacional, lá, o Sistema Nacional, avisa o Assina UFSC que aquele certificado expirou dia 18 de novembro e que não pode assinar. Aí a minha assinatura passa a estar invalidada e bloqueia o documento para assinaturas. Esse é o único caso, assim, é uma exceção, talvez quem esteja assistindo nunca vai vivenciar, experienciar esse problema, tá? O que o André comenta é para estágios fora da UFSC. O que os estágios fora da UFSC acaba acontecendo? O aluno consegue baixar. E a gente já pensou em tirar esse baixar, mas aí a gente inviabiliza a assinatura física, que algumas poucas concedentes exigem, daí são concedentes poucas, mas são dos estágios obrigatórios. E aí acaba gerando muito problema para alguns cursos. Então a gente, por enquanto, não viu jeito ainda de tirar essa opção do download aqui do documento, tá? Então esse aqui é o print da tela do estudante e esse da coordenadoria. E o estudante não aparece importar documento assinado. A única pessoa que pode importar documento assinado é a coordenadoria de estágio. Então, o coordenador de estágio membro da comissão de estágio, e o auxiliar, a gente está verificando aqui, porque está pronto para o sistema para o auxiliar importar o documento assinado, mas não está aceitando. Tá? Então, alguns auxiliares podem ter problema para importar o documento assinado, a gente já está averiguando isso no sistema ali, e na próxima versão, até o final do ano, deve estar corrigido. Então, quando o estudante baixa esse documento, ele coleta a assinatura por qualquer outra forma por qualquer outra plataforma de assinatura, certificação. E aí acaba gerando esses problemas. Então, voltando lá para o caso do Raeno, né? O Raeno não tem link. E numa próxima versão vai acontecer esse link aqui. Então, quando o estudante clicar no Raeno, vão aparecer essas 3 opções, tá? Exceto para estágio na UFSC, que a gente vai colocar o padrão de não baixar. Como na próxima versão, esse formulário aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Na próxima versão do sistema, que eu imagino que esteja disponível até o final do ano, o aluno vai conseguir gerar um link do Assina UFSC, em que o formulário está em branco. Aí esse link ele vai mandar direto para o supervisor. Mas como isso aqui ainda não é uma realidade, eu nem vou gastar muito tempo com isso, né? Mas só para avisar que hoje o Raeno não tem como gerar um link, mas na versão futura do sistema vai poder. E aí a gente vai mandar um material, ou a gente vai fazer alguma reunião com a coordenadoria de estágio para explicar um pouco sobre essa função e sobre as novidades que tiverem nessa nova versão do CIAD ali, eventualmente. A nova versão é só por uma questão de organização de sistema, né? Mas o layout vai continuar o mesmo, vão ser só algumas funcionalidades, algumas correções que afetam o usuário, mas que na tela não tem muita diferença, tá? Então, para estágios fora da UFSC, quando o aluno clica baixar, já aparece uma mensagem lá para ele, né? Ao baixar o documento, o processo de assinatura será desvinculado do CIAD, sendo necessárias etapas adicionais para que o arquivo assinado fique disponível posteriormente. Essas etapas adicionais é aquela de importar o documento assinado que o coordenador de estágio faz, né? Dê preferência ao link de compartilhamento abaixo. Então, até vem um botão azul para influenciar o estudante a clicar no botão azul. Assim, as assinaturas do documento são atualizadas automaticamente.
Então, quando ele clica aqui em copiar o link, ele pega o link da SinaUFSC e manda para o supervisor. Mandando o link para o supervisor e para o representante da concedente, eles clicando lá, eles podem fazer o acesso GovBR, né? Se foi algum aluno da UFSC, se teve algum vínculo com a UFSC e teve ID UFSC em algum momento, também é possível lá com ID UFSC acessar o documento. Mas para assinar o GovBR vai ser necessário por causa do certificado de assinatura. Se ele clica em confirme desvinculação do SEARA e deseja prosseguir com o download, ele faz a baixa do PDF e aí começa todo o problema que o André tinha comentado, né? Por que usar o SinaUFSC? O coordenador de estágio ele tem um acompanhamento em tempo real, né? O link de assinatura ele vai sendo, à medida que as pessoas assinam no SEARA, vai aparecendo ali como que tá, né? Se duas pessoas assinam ao mesmo tempo, não tem problema. Não tem necessidade de um assina antes do outro. E aí garante transparência, né, no fluxo. O coordenador de estágio, se tiver tempo, pode monitorar, ver como é que está a situação daquele determinado estudante. Não precisa importar o documento assinado. Então, como vai direto lá no link, não tem porquê, porque o documento ele só é importado assinado para substituir o documento que está em branco sem assinatura. Se o documento que está no SEARA já tem as assinaturas atualizadas ali, não é necessário importar o documento assinado. É só o coordenador de estágio entrar lá e dar baixa no documento, implementar ali aquele documento, aditivo, decisão ou TCE. E tem a questão da segurança. Eu não sou da área da informática, né, das sistemas da informação, então se eu falar alguma besteira, vocês podem, por favor, me corrigir aqui no chat, que daí eu paro de falar isso nas próximas conversas. Mas até onde a gente tem conhecimento, existem 3 tipos de assinatura digital, né, de assinatura eletrônica. Tem a assinatura eletrônica simples, que seria essa do ClickSign, em que até existe um CPF, um CNPJ ali vinculado à assinatura. Mas dali derivam vários outros acessos. E aí é feito por e-mail. A confirmação, a autenticação do usuário não é tão segura, né? A assinatura eletrônica simples. Nós temos a assinatura eletrônica ali, digital avançada, de qualidade avançada, que seria da universidade, aqui do ICP-Edu, e a do GovBR também, que elas são compatíveis. E aí tem a assinatura digital eletrônica qualificada, que aí é aquela que é feita no cartório, é feita com pagamento de alguma taxa lá, e aquela fica vinculada ao CPF da pessoa e tem validade de pessoa mesmo, né? E vai fazer algum documento mais complexo, que precise de confirmação do cartório, a autenticação de cartório, a qualificada vai valer. A do SinaUFSC, GovBR, CPEDU, não é a qualificada, mas ela é intermediária, ela é muito segura, né? Tanto é que nós, como servidores, fazemos tudo que a gente faz com relação ao governo é pelo GovBR. A carteira nacional de habilitação a gente acessa pelo GovBR. O problema é essa questão da assinatura simples, né? A importação do documento assinado, ela é feita só nos casos de o aluno ter baixado o PDF e não ter assinado pela SinaUFSC. Então, essa ferramenta, ela está disponível desde 2023. A professora Camila traz aqui a questão de que a assinatura qualificada é aquela que se paga o certificado digital, né? Que é o ICP Brasil. Então, normalmente, cartórios, contadores, etc., eles
tem a possibilidade de expedir esse tipo de certificado. Né? Na universidade, para o servidor ter acesso a esse ICP Brasil, vai ter que ter justificativa, um cargo que assine documentos fora da universidade, né? Então, contratos. O reitor vai ter ICP Brasil, provavelmente para o reitor de administração, por conta dos contratos, enfim. Então, essas são as do ICP Brasil. A nossa é pelo ICP Edu, né, que é da SINAUFSC, que daí todas as universidades, as instituições de ensino federais, elas têm acesso ao ICP Edu, né, pelo RNT. Então, a ferramenta da importação de documento assinado, ela veio depois da criação do link, ali aquele link de compartilhar documento. E aí a gente percebeu que algumas pessoas não usavam o link e o documento ficava em branco. Aí a gente criou a importação do documento assinado, foi disponibilizado em agosto, finalzinho de agosto de 2023. A gente recomenda a utilização dessa importação, mas ela não é obrigatória, né? Ela ajuda na questão da guarda do documento, né? Na questão de acessar o documento assinado. E, por exemplo, hoje, um estudante que queira ver o documento de estágio dele, que tenha começado em 2022, não vai estar disponível assinado lá no sistema, né? É um estágio que o coordenador de estágio tem alguma dúvida que tenha começado ano passado. Se não fez a importação do documento assinado e não foi assinado pelo link, aí também vai estar em branco. Então, a importação ajuda nesses casos e a gente nunca vai saber qual caso que a gente vai conferir lá na frente, né? Então, é uma etapa adicional que a gente está tentando deixar ela mais fácil, né, para minimizar o trabalho ali, mas ela é interessante de ser utilizada, né? O desafio da importação são esses casos dos certificados externos que não são compatíveis com os critérios do repositório. Quais que seriam esses critérios? Quando o CIARE, ele utiliza a questão a mesma linguagem, ali, o mesmo tipo de organização do Assina-UFSC, né? Então, para colocar o documento no repositório, a CETIC desenvolve nosso sistema, o CIARE, pegou a mesma regra da CCD ali. O certificado ele tem que estar vinculado a um CPF. O problema do ClickSign, DocuSign e esses signs aí é que eles ficam vinculados ao CNPJ da empresa, né? Então, muitas vezes vai aparecer lá ZapSign, mas não vai aparecer que foi a Maria que assinou o documento. E aí acaba que o CIARE não reconhece, porque o Assina-UFSC também não reconheceria. Para o CIARE aceitar o documento, é necessário que o sistema identifique pelo menos 3 assinaturas diferentes, e dessas 3 assinaturas diferentes, uma tem que ser de docente, porque a ideia é de que pelo menos o coordenador de estágio assine o documento e o orientador. Muitas vezes o orientador pode ser o coordenador de estágio, né? Podem fazer a mesma função. Então, a gente colocou que pelo menos um docente. Porque se colocasse a exigência de 2 docentes, poderia dar problema para os casos em que o coordenador e o orientador são a mesma pessoa. E a assinatura, claro, do estudante que está assinando ali o termo de compromisso. Pensando em alunos da universidade, que são todos a maioria, né, maior de idade, eles mesmos assinam seus documentos, não precisa de responsável por assinar o documento. Então, a gente coloca a obrigatoriedade do estudante assinar. E a questão ali do certificado estar vinculado ao CPF, aqui no chat a professora Camila está colocando que essas plataformas de assinatura eletrônica simples ficam vinculadas ao CNPJ da empresa certificadora, né, que vende esse serviço ali.
que não é a empresa em que o aluno está estudando. Né? Não é nem o CNPJ, o aluno que vai fazer o estágio na empresa do seu João, não é nem o CNPJ da empresa do seu João que vai aparecer ali, é o CNPJ do ClickSign, do ZapSign, e aí deixa muito frágil o processo. O problema é que se a gente coloca um impeditivo e exige que seja GovBR, a gente pode impedir que muitos estágios aconteçam, né? Então, o professor Rafael comentou aqui que ele tem solicitado que o estudante, antes de tudo, colete a assinatura da concedente. Porque aí, se der algum problema, depois o estudante assina, o orientador assina e o coordenador de estágio assina. Aí é possível ali a importação de documentos se não tiver esse orientador e coordenador de estágio sendo a mesma função, né? Mas é possível a importação do documento assinado. Lembrando que a importação do documento assinado ela é muito recomendada, mas ela não é obrigatória. Então, em algum caso que deu muito problema e não foi possível assinar digitalmente o documento, né, ou que se perdeu a assinatura em algum momento e a empresa se recusa a assinar outro, mas que a gente tem acesso a esse certificado, mesmo falho ali, né, da questão do CNPJ, ele pode ser guardado à parte, e aí no CIARI fica em branco, ou, né, um jeitinho brasileiro, a gente pode tirar a parte digital desse documento e deixar disponível no CIARI, como se ele tivesse sido assinado fisicamente. Daí a gente só dá um confere original, eu já vou explicar ali. Mas isso é só para questão de conferência, porque o documento que tiver a assinatura, mesmo danificada, esse documento ele tem que ser guardado. Porque, bem ou mal, o dado digital da assinatura está nesse documento. Né? Então, ele vai ter que ser guardado na coordenadoria de estágio. Então, numa nuvem que a coordenadoria de estágio tenha criado, compartilhado, uma pasta no arquivo ZUFSC, pasta ZUFSC, algum repositório ali que ele consiga armazenar esse documento mesmo falho. Tá? A importação de documento assinado. Para termos de compromisso, depois que o coordenador de estágio diz que recebeu o documento assinado, não tem como substituir o termo de compromisso. Tá? Não tem como importar o documento assinado. E provavelmente a gente não vai liberar. Porque o que acontece? Eu importo um documento e ele foi importado errado, eu selecionei o TCE da outra aluna, em vez do aluno que eu estou mexendo aqui no estágio dele, a gente não consegue tirar esse documento, a gente consegue recarregar o arquivo. Então, até que a estrutura do sistema esteja preparada para voltar à versão anterior do PDF, o TCE só vai ser possível de importar assinado enquanto está no processo de coleta de assinaturas. Até aí não tem muito prejuízo. Né? Mas os aditivos, a rescisão, que em breve vai se chamar de extrato, e o RAE no final, eles podem ser colocados, assinados no CIARI, mesmo depois da baixa deles. Tá? Então, ali está na situação aguardando assinatura. O coordenador de estágio consegue importar o documento assinado e dar baixa. O coordenador de estágio deu baixa e esqueceu de importar assinado, ele consegue importar assinado depois. Tá? Também essa semana, ou semana passada, a gente teve um caso desse que eu comentei, da coordenação de estágio, que importou o documento equivocado. Então, a gente recarregou, né, a gente pegou a versão aprovada inicialmente pelo coordenador de estágio e colocou disponível no sistema lá, né, a gente recarregou. Aí o estudante que tinha o documento original consigo, ele repassou para a coordenação de estágio e a coordenação de estágio conseguiu importar mesmo o RAE estando terminado ali, né?
a importação sem assinatura digital. Então, aqui a gente tinha comentado que se o documento ele tem alguma assinatura problemática e a coordenação de estágio quer deixar disponível para verificação lá, mesmo que não seja o documento válido, porque o documento válido é aquele que está com assinatura digital, com um dado digital da assinatura, ele pode usar essa ferramenta aqui do documento assinado fisicamente. Originalmente, né, a razão de existir essa ferramenta é para os documentos que eles são impressos, então, qualquer estágio fora da UFSC, né, estágio dentro da UFSC, assinatura digital e ponto. Então, para estágios fora da UFSC, em que o estudante tenha coletado a assinatura fisicamente, está disponível essa ferramenta aqui. Né? Então, o documento assinado fisicamente, o documento deve estar assinado digitalmente por quem está importando o documento. Então, a pessoa, o coordenador de estágio que está logado lá, o membro da comissão que está logado no fiduciário, ele que vai precisar ter a assinatura digital. No Assina UFSC, nós servidores temos a opção de confere com o original do documento. Tá? Os estudantes não têm acesso a essa opção, né? Isso aqui é por força de uma normativa, de uma lei, que comenta da fé pública, né? Que o servidor pode atestar ali a veracidade de um documento. Então, aqui nós temos o confere original do documento que não tem assinatura, né? Não foi encontrada assinatura digital, é um documento digitalizado. A pessoa que vai fazer a importação escolhe o arquivo, posiciona a assinatura e clica no confere original. Aí é o processo de assinatura. Coloca a senha lá do ICP-Edu ou do GovBR, baixa o documento e vem aqui no Ciari e escolhe o arquivo. Tá? A gente está estudando também de fazer isso meio automático aqui, né? Clicar aqui e ele escolher o arquivo e já abrir alguma tela para conferir com o original sem ter que baixar o documento. Mas ainda não é para essa próxima versão. Né? E aí, ao confirmar a importação, ele vai identificar que tem a assinatura. Aqui eu que estava logada, né? Ele ia procurar a assinatura da Sara, e se tivesse a assinatura da Sara, ele ia autorizar a importação. Tá? Então, quando o documento não tem assinatura digital, é possível fazer esse confere com o original aqui no documento. Tá? E ele sempre vai pedir o login de quem está importando. Alguma dúvida com relação... Eu sei que tem os problemas ali, né, dos certificados externos. Mas, além disso, alguma dúvida com relação à importação de documento assinado e do Assina UFSC? Porque eu mesma demorei algum tempo até o pessoal do Ciari me explicar como é que funcionava, o que ia acontecer. Então, se tiverem alguma dúvida, professor Paulo. Eu tenho uma dúvida. Às vezes aconteceu uma vez, né, tava todas as assinaturas no documento, mas aí tem aquela questão da quebra, né, do processo de assinatura digital, né, por algum motivo, né, da pessoa talvez pegar um PDF, né, mandar para o outro, aí quebrou a assinatura. Aí eu liguei ali no DIP, conversei com alguém, não foi com você, Sara, nem com o Cláudio, né? Conversei com alguém ali do DIP, e aí me deu uma alternativa, né? De eu fazer a importação, e aí lá naquela importação do documento, colocar como se ele fosse um documento analógico, né? E aí assumir isso como uma exceção. E aí eu fiz isso. Isso aí a gente pode fazer excepcionalmente? A gente tem comentado essa possibilidade, mas como uma exceção mesmo, né? Até porque aqui a gente fala que o documento está assinado fisicamente. Sim. Para tornar isso uma regra, aí a gente teria que conversar lá novamente com a CETIC, e a gente vai fazer essa conversa para saber com relação à regra do repositório. Eles são bem, com razão,
né? Não vou falar isso como uma crítica, isso eu concordo. Eles são bem atentos com relação às regras do repositório nacional. A UFSC tem uma legislação, tem uma normatização toda a ser seguida, não só da UFSC, mas em nível federal. Então, na hora de colocar um documento ali no sistema, a gente tem que verificar se tem alguma coisa que vá contra essas normativas. Estudando e vendo que realmente não tem muito problema, a gente pensa em colocar aqui a questão de documentos sem assinatura digital. Né? Aí vai parar de ser um jeitinho, que isso que a gente tem sugerido é o jeitinho brasileiro aqui de importar um documento assinado para deixar ele disponível no CIARE para facilitar consultas posteriores. Mas esse documento, e o importante é a questão da guarda do documento válido, né? Esse documento que tem as assinaturas que quebrar, a assinatura que não é aceita pelo CIARE, pelo Assina-UFSC, que tem um certificado digital talvez corrompido, ou se tem duas versões de um mesmo documento, né? A versão do documento assinado pelo Assina-UFSC e a versão do documento assinado com ClickSign. Então, essas versões elas vão ter que ser guardadas. Hoje, no CIARE, só é possível importar um documento. Se a gente tenta juntar esses dois documentos em um PDF só, a gente tira esse rastro digital da assinatura. Passa a ser um PDF sem assinatura digital. Ele tem o carimbo. Quando o documento é assinado digitalmente, pelo Assina-UFSC, pelo GovBR, ele é gerado um carimbo onde a gente posicionou a assinatura. Nessas outras plataformas ali, ClickSign, ZapSign, DocSign, muitas vezes é gerado uma folha de rosto com o horário que acessou, o horário que mandou e-mail, o horário que foi assinado digitalmente. Aquilo ali é o conforto visual. Aquele carimbo que a gente vê quando assina no Assina-UFSC ou no GovBR, não é assinatura digital em si. Então, isso pode, professor, mas é um jeitinho mesmo, tá? Só um minuto. Na última aula eu tive uma tarde de tosse, que eu não tomei água. Agora eu vou me precaver. Então, finalizando aqui a minha parte para eu poder passar para o Cláudio. A questão do fluxo de assinaturas. O fluxo de estágios pagos pela UFSC, eu não vou me aprofundar tanto, porque o Cláudio vai falar bem pormenorizado depois, na questão ali de e-mail para o DIP e tudo mais. Mas esse panorama aqui, eu peguei os dados ontem. A gente hoje tem estágios na UFSC em andamento, na situação em andamento. Então, muitos termos de compromisso ainda estão aguardando assinatura. Eles não vão entrar nesse número total. 5.208 estágios em andamento. Aproximadamente 75% deles são estágios fora da UFSC e 25% estágios dentro da UFSC. Por que a gente colocou esses números aqui? Uma que é interessante saber, né, a proporção, mais ou menos, esse aqui é o cenário atual, mas tem sido assim, mais ou menos, né, nos anos anteriores também. Nós temos poucos estágios no exterior cadastrados no CIARE, e dentro da UFSC, o estágio pago pela UFSC, que inclui o PIB, nós temos cerca de 8%. Então, pensando nesses 8%, são só esses 8% em que o coordenador de estágio não assina por último. Tá? São só nesses 8% que o coordenador de estágio não dá a baixa no documento. E isso não conta o RAI no final. O RAI no final, ele não pede a assinatura do representante, né? Isso são só para estágios não obrigatórios. Então,
o RAINO ele não pede a assinatura do representante da concedente, pensando que na UFSC o DIP representa a UFSC como concedente, o RAINO não vem aqui para o DIP. Então, na verdade, é possível que esse número aqui seja até maior, né? Então, ali, cerca de 92% dos estágios na UFSC é o coordenador de estágio quem dá a baixa do documento. Logo, a sugestão do DIP é que seja o coordenador de estágio o último a assinar, né? A exceção vai ser para o estágio que é pago pela UFSC, que o Cláudio vai explicar logo depois, que isso se dá por conta da questão do pagamento, né? Como existe um edital, como existe um recurso, e que a gente vai gerar folha aqui pelo DIP, a gente precisa dessa confirmação que o documento está assinado, que está tudo certo com o documento, que não faltou nada, e aí a gente dá baixa no documento e a professora Renata, hoje, diretora do DIP, é que é a última a assinar. Então, assim, a gente separou aqui 5 fluxos de assinatura diferentes. Em quase todos, o coordenador de estágio é o último a receber o documento assinado da baixa, tá? O primeiro, que é a maioria dos casos, né? Que são os casos de estágio fora da UFSC, que acontecem dentro do Brasil, né? Em concedentes brasileiros. Qual seria o fluxo que a gente sugere? O estudante assina o documento, em seguida pode inverter a ordem, né? Pode assinar o orientador, o supervisor, o representante da concedente e o estudante manda para o coordenador de estágio. O professor Rafael tinha comentado aqui no chat que quando o estágio é fora da UFSC e o estudante vai coletar a assinatura por fora do GovBR, por fora do link do CIARE, ele inverte isso aqui. Nem estudante, nem orientador assinam. Nesses casos, o supervisor e o representante da empresa já começam assinando. Tá? Então, aqui, essa dica é bem importante, porque ela vai minimizar a possibilidade de erro e de quebra de assinatura. Se o estudante e o orientador assinarem, depois o supervisor assina, o representante, e quebram as assinaturas do estudante e do orientador, o conforto visual no documento vai aparecer que esses dois já assinaram, mas não vai ter o dado digital da assinatura. Então, aí eles voltam a assinar. Então, para evitar retrabalho, pode começar aqui também nesses casos. O que a gente tem recebido também de feedback das coordenadorias com relação a isso é que muitas vezes a concedente ela se recusa a assinar. Mas conversando com eles, né, mandando link, explicando que é tranquilo, é só clicar aqui no GovBR e tal, né, fazendo uma conversa inicial, assim, mais dedicada, algumas concedentes já têm revisto e assinado pelo GovBR. O problema é quando existe algum agente de integração ou quando alguma outra empresa já vendeu esse serviço de assinatura digital como facilitador, né? Então, a empresa que pagou o ClickSign, a empresa que pagou o acesso ao DocSign, ela vai fazer valer ali aquela compra, aquele pacote, e vai assinar o DocSign, porque ele avisa quando o documento é assinado, algo assim. Então, a gente tem percebido a maior resistência é quando existe essa terceira pessoa ou quando existe essa plataforma contratada pela própria concedente. Se a empresa não tem uma plataforma própria, eles têm assinado o GovBR, né? Estágio no exterior. É o menor índice de estágios ali, né? Daquele panorama que a gente mostrou. E ele tem um fluxo muito diferente. Ele não é registrado no CIARE pelo estudante. Ele é feito a partir de um documento no modelo Word bilíngue. Então, isso aqui é só para mostrar que funciona diferente. Mas a maioria também
os cursos que costumam ter estágio no exterior, eles já têm conhecimento desse protocolo aqui. O estudante acessa o site do DIP e consegue o documento Word, né? Ele preenche o documento, que é o termo de convênio simplificado. Ele é 2 em 1. Ele é tanto convênio quanto o TCE. Mas antes de sair coletando assinatura, é sempre importante que o estudante converse com a coordenação de estágio antes, né? E a gente tem orientado isso. O estudante que nos procura aqui no DIP, que vem falar que ele quer fazer estágio no exterior, a gente pergunta, já conversou com a coordenação de estágio? Porque a coordenação de estágio, ela precisa saber se as atividades que tu vai fazer lá, elas são compatíveis com o estágio. Se elas são de fato um estágio, e se tu, na condição de aluno, nesse semestre, tu pretende, com a matrícula que você vai fazer, se é possível que faça esse estágio no exterior. Então, no mundo ideal, deu tudo certo, o estudante preencheu o TCS, já confirmou todas as informações, ele assina, ele coleta a assinatura do supervisor lá no exterior, do representante da concedente do exterior, o professor orientador aqui da UFSC, a coordenação de estágio e estudante ou coordenador de estágio mandam um link ou um PDF aqui para o DIP e a gente cadastra o anunciário e coleta a assinatura da pró-reitora aqui da Prograde. Né? O outro fluxo também tem bastante caso, né? Então, pensando aqui, esse aqui são 74% dos casos, mas esse 15% a gente já tem aqui quase 90% dos estágios. Estágio obrigatório na UFSC, independente se for pago ou não. A UFSC não pode ter ônus no estágio obrigatório, mas algumas fundações acabam pagando essas bolsas de estágio obrigatório mesmo dentro da UFSC, né? FESC, FAPEU, o FEPESE. Então, o aluno registra o estágio anunciário, o estudante assina, e aí o estágio na UFSC a gente tem aquela facilidade de que é tudo pelo link, né? Então, ele pode mandar o e-mail ao mesmo tempo dos dois aqui, sem problema nenhum, quem assinar primeiro. E aí aqui não é necessário encaminhamento para o DIP. Por quê? Existe uma ferramenta da assinatura em lote, que a gente vai comentar na próxima aula. Não, eu não trouxe aqui, a gente vai falar ali na próxima aula. Essa assinatura em lote, ela possibilita que o coordenador de estágio e a representante da UFSC, aqui como concedente, a direção do DIP, assinem vários documentos de uma vez só. Por hora, essa ferramenta está apenas para o termo de compromisso de estágio, tá? Então, se for rescisão e aditiva, é necessário que envie o link aqui para o DIP. Então, depois que o estudante assina, e se tiver a assinatura do supervisor, orientador ou do coordenador de estágio, aparece já na lista da direção do DIP. A gente assina aqui o termo de compromisso de estágio e não é necessário encaminhamento adicional. No fim das contas, o estudante manda o link para a coordenadoria de estágio, a coordenadoria de estágio assina. A nossa sugestão é que deixe a assinatura por último aqui e já dá baixa no sistema e não precisa importar. Tá? E aí aqui são os estágios não obrigatórios que ainda não são pagos pela UFSC. Então, nesse caso do estágio não obrigatório, precisa mandar para o DIP. Tá? O estudante assina, o supervisor e o orientador assinam, o estudante, então é a responsabilidade do estudante fazer esse encaminhamento para o DIP. Ele manda o documento aqui para o DIP, a gente organiza a assinatura e a gente aí avisa, né, que está assinado, tudo certo, e aí o estudante manda para a coordenação de estágio para assinatura e baixa no sistema. Muitas vezes a coordenação de estágio já dá baixa sem assinatura do DIP. E aí até aí não tem problema, porque a gente consegue acessar o link da assinatura. A questão é se o estudante esquece de encaminhar o documento aqui para o DIP. Aí o link expira
tem uma validade maior, né? São 45 dias, se não me engano. Mas não, a gente não consegue acessar mais o documento, não dá mais para importar o TCE assinado. Então, a gente recomenda a baixa depois da assinatura da direção aqui do DIP. E, por último, o único caso em que o coordenador de estágio, coordenadora de estágio, não é o último a assinar. Esse eu vou falar bem rapidinho, porque o Cláudio vai comentar bastante sobre isso. São os estágios com bolsa pela UFSC que a gente é responsável pelo pagamento. Então, o estudante assina primeiro. E o estudante vai assinar o termo de compromisso que foi liberado pela coordenação de estágio. É importante que a coordenação de estágio avalie o programa de atividades. Não é porque é um estágio não obrigatório, e não é porque é um estágio não obrigatório na UFSC, que a atividade pode ser qualquer uma, né? O estágio, ele tem que ter compatibilidade com o curso. Então, aprovado o termo de compromisso, estudante assina, supervisor ou orientador assina, o coordenador de estágio assina, né? Sempre depois desses dois aqui, a gente sugere. E o estudante manda um link para o DIP, para que a gente analise e dê baixa no sistema, para que ele consiga entrar na folha de pagamento. A gente tem uma dúvida aqui da Rita, que é semelhante à dúvida que o professor Paulo comentava no início. Há algum cadastro para que o laboratório possa oferecer estágio obrigatório? Não existe nenhum tipo de cadastro, né? Os campos de estágio da UFSC, eles podem fornecer estágio. A gente não tem um banco de cadastro de campos de estágio, né? Ainda não existe essa organização. O que existe é a necessidade de termo de compromisso. Então, qualquer estudante que você receba no laboratório, ele precisa estar coberto por alguma formalidade, por alguma formalização, por meio de um documento. Seja por um documento vinculado à extensão, à pesquisa ou ao ensino. Aí, ou ele pode ser um monitor de uma disciplina, aí é a questão da monitoria, que também é aqui na Prograde, mas é no outro setor, na CAAP, na Coordenadoria de Apoio e Avaliação Pedagógica. De avaliação e apoio pedagógico. Ou pode ser estágio. E aí, estágio é um termo de compromisso de estágio. Se for um aluno dentro da UFSC, ele precisa registrar o estágio iniciário e ele precisa apresentar esse termo de compromisso de estágio para ti lá no laboratório. Não recebam estudantes sem uma documentação, tá? Se acontecer algum sinistro, ele precisa estar coberto pelo seguro. E tudo bem, os alunos da UFSC têm seguro automaticamente se eles estiverem regulares. Mas como que ele vai comprovar que aquela atividade que ele faz lá é por conta do estágio obrigatório dele, né? Como que você vai comprovar que ele não é um trabalhador irregular? Porque ele é uma pessoa fazendo uma atividade no laboratório. Então, sempre recebam os alunos com algum documento. Se for estágio, é termo de compromisso de estágio. Sendo aluno da UFSC, que é o TCE do modelo do CIARE. Se for um estudante de pós-graduação, aí a ProPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tem um trâmite à parte lá, né? Tem um modelo próprio, porque eles não têm acesso ao CIARE, que é da graduação. E sendo aluno fora da UFSC, que também pode fazer estágio obrigatório, ele precisa mostrar o termo de compromisso dessa concedente, né? Esse termo de compromisso pode ser no modelo da instituição dele ou no site do DIP tem um modelo de termo de compromisso disponível também, tá? E aí, essa instituição de ensino da qual o estudante vem precisa ter um convênio conosco também. Não precisa um cadastro do laboratório para ser campo de estágio. O que precisa é que cada estudante que faça estágio lá ter um documento que coincida com o período no qual ele está fazendo as atividades no laboratório. Respondi a dúvida, Rita?
Então, tá certo. Mais alguma dúvida com relação às assinaturas? Esses de estágio pago pela UFSC, o Cláudio volta, tá? E aí a gente continua aqui no programa Novos Valores, que é o programa do governo do estado. Eu vou passar aqui o microfone. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, bom dia. Eu não havia cumprimentado vocês no início. Para quem ainda não me conhece, sou o Cláudio, servidor aqui no DIP. E dando complemento aí o que a Sara iniciou com relação à questão das assinaturas digitais, eu vou complementar aí passando para vocês alguns sistemas, alguns procedimentos que a gente tem complementares aqui às questões relacionadas a estágios, que fazem parte da rotina também do DIP, e com certeza isso chega também às coordenadorias de estágio com relação a dúvidas, né? Para os coordenadores que já têm mais tempo atuando nas coordenadorias de estágio, provavelmente já devem saber de cor e salteado, de repente, o que eu vou passar. Mas como a gente está com muita mudança nas coordenadorias, é importante, né, os coordenadores mais novos saberem do que se trata e como orientar os estudantes, né? Então, vou tentar ser o mais breve possível, pelo adiantar da hora, para que a gente consiga terminar isso dentro do prazo previsto. Eu tentei ser o mais explicativo possível na minha apresentação ali, com relação aos slides, até para que isso fique posteriormente, para quem não conseguiu assistir a aula, o material fique disponível para uma consulta futura, né? Então, tentei ser o mais explicativo possível ali do que se trata, do que é cada item, tá? Então, primeiro a gente vai falar do programa Novos Valores, tá? Resumidamente, o programa Novos Valores é um programa do governo do estado de Santa Catarina. Ele foi regulamentado lá pelo decreto 2113 em 2009, tá? Que é para a realização de estágios, né, nos órgãos e entidades lá do Poder Executivo Estadual, tá? Ele é um programa de estágio para residentes no estado de Santa Catarina, tá? Como modo de inserção no mercado de trabalho. Ele visa aos estudantes do ensino médio, da educação profissional, ensino superior e da educação especial, todos com idade superior a 16 anos. O governo do estado, no decreto, ele cita a questão de estágios inferiores a 16 anos, a questão de um outro programa que daí é para iniciação no mercado de trabalho de jovem aprendiz, né? Mas a partir de 16 anos, os estudantes já podem estagiar dentro do programa Novos Valores, tá? Como eu já falei que são para estágios nos órgãos da administração pública do Poder Executivo Estadual, é um programa que ele é administrado pela Secretaria de Estado da Educação. Aqui tem, às vezes, um certo conflito com relação ao programa Novos Valores, às vezes com relação a convênio, essas coisas. De repente, a gente até pode pedir para a Sara essa questão de convênio do programa Novos Valores, na próxima aula, trazer isso para a gente, que ela que trata mais dessa questão de convênio, porque muitos convênios, às vezes, o estudante vai estagiar pelo programa Novos Valores, e o convênio não está exatamente no órgão onde ele vai estagiar, por exemplo. Ele, de repente, pode aparecer como Secretaria de Estado da Educação, né?
porque é quem administra esse programa. Então, a questão de convênio tem um assunto que eu até vou pedir para a Sara, de repente, trazer isso na próxima aula, porque é interessante a gente trazer essa questão dos convênios ali, tem um convênio principal e outros que são ligados a ele. Então, no caso do programa Novos Valores, a UFSC ela é parceira do governo, né? Não concedendo o estágio, mas ela é parceira liberando e indicando seus alunos para estagiar lá nos órgãos do governo. A UFSC ela é responsável pela parte da inscrição, né? Então, essa inscrição é realizada aqui pelo DIP. Na nossa página tem todas as informações do que o estudante precisa para fazer a inscrição, né? Pelo decreto do programa, ele é um programa de inclusão social, tá? Ele prioriza, como critério de seleção, a menor renda per capita familiar. Tanto que no processo de inscrição, a gente faz um cadastro social, né? Alguns estudantes acham estranho que a gente pede questão da renda familiar e tal, mas ele é justamente para isso, para priorizar as questões relacionadas à renda per capita familiar. No programa, tá, a gente tem as possibilidades de estágio nas modalidades obrigatório e não obrigatório. Tá? Então, muitas coordenadorias de estágio já têm até uma parceria com o programa para indicar os seus estudantes a estágio obrigatório, né? Porque, querendo ou não, é um estágio que, por mais que seja uma bolsa de valor menor, mas para estágio obrigatório, às vezes, auxilia bastante os estudantes, né? Assim como na UFSC, as bolsas são para 20 horas semanais, 4 horas diárias, né? E o programa ele flexibiliza bastante a questão da carga horária, né? A gente tem um conhecimento que ele prioriza, na verdade, a base, o estudo do aluno, e durante o período de aula, se ele vai 2 horas lá e depois vai mais 2, então eles são bem flexíveis com relação ao horário, tá? O professor Gilberto tem uma dúvida aqui. Quanto tempo o edital, o programa Novos Valores, fica aberto na UFSC para os alunos? Professor Gilberto, normalmente, ele inicia lá para fevereiro, meados de fevereiro, no mais tardar, no início de março. E ele vai até novembro, final de novembro, tá? Como ele é um edital anual, assim como o edital PIB, ele é um edital anual, na nossa página, sempre que abre o processo de inscrição, a gente atualiza a página com o edital atual, onde lá vai constar todas as informações de data de início e data final do período de inscrições, tá? O programa, ele tem bolsas que a gente considera hoje o valor baixo, né? De R$500 e R$5 por dia de auxílio transporte, tá? O que acontece com o programa Novos Valores que a gente percebe que dá muito problema, né? O programa, ele tem um termo de compromisso de estágio próprio. Então, muitos estudantes aparecem com esse termo de compromisso, eu já tenho o termo registrado e tal. Por ser um termo de compromisso próprio, às vezes, muitos concedentes, muitos representantes ou supervisores, eles não querem assinar o documento do CIAR, né? Mas, como a gente sabe, pela regulamentação da UFSC, todos os estágios têm que ter o registro no CIAR. Então, a gente não pode dizer para o estudante que ele não tem que registrar esse estágio no CIAR, ele tem que registrar. Mas, tendo o termo de compromisso com as assinaturas lá da concedente, a gente pode, sim, como a Sara já falou, de fazer a importação de um documento de uma outra concedente, de um outro modelo para dentro do CIAR. A gente permite que esse estudante utilize o documento do Novos Valores para trazer isso para o CIAR. Tá? Mas é importante que, antes disso, o
termo de compromisso registrado no CIARE seja conferido pela coordenação de estágio. Então, é importante saber se os dados do termo de compromisso do Novos Valores coincidem com os dados apresentados lá no CIARE. Né? Então, eu trouxe aqui, para a questão de análise e de demonstração, um termo de compromisso que a gente pegou do programa Novos Valores e o que as coordenadorias de estágio têm que analisar com o que está registrado lá no CIARE, tá? Então, deixa eu dar uma ampliada aqui. Então, esse é o termo de compromisso lá do Novos Valores, é um termo atual, tá? Eu apaguei aqui o nome completo, o CPF da estudante, mas é só para a gente ter as informações, tá? Eu grifei em vermelho aqui as informações que são mais importantes de serem verificadas, né? Então, por exemplo, concedente de estágio, ele já fala lá no início do documento, quem que é o representante dessa concedente? Ele já fala no início do documento, o nome da estudante, né? Lá na cláusula primeira, ele já traz se é um estágio obrigatório ou não obrigatório. Então, é importante o estudante ter essa informação, a coordenadoria ter essa informação para validar essa informação no CIARE. Ele traz a carga horária, né, que aqui ele fala de 4 horas, 20 horas. Essa carga horária tem que ser verificada lá no CIARE. A data de vigência do termo de compromisso, né, também tem que ser verificada. A professora Nova tem uma dúvida aqui. Vai. Os termos cujas atividades contrariavam o projeto político-pedagógico do curso. As tarefas eram atender telefone do DETRAN. Professora, porque o que acontece? Eu não sei se eles fazem essa, como não somos nós os responsáveis pelo programa, eu não sei se eles fazem essa validação com relação ao estudante que deveriam fazer, que faz parte lá do decreto do programa Novos Valores, que cabe ao supervisor fazer essa validação das atividades, tem que ser compatíveis, assim como a própria lei de estágio, né? Versa. Então, essa é a função do coordenador. A função do coordenador, já vai no próximo slide aqui, eu já vou mostrar, da questão do plano de atividades. A função do coordenador de estágio é fazer essa validação do plano de atividades com o currículo do curso, né? Se não tiver isso, o coordenador de estágio tem total autonomia de negar o estágio, tá? Repassar isso para o estudante. Infelizmente, ele tem que seguir o que determina a lei, né? Então, aqui, outra coisa a ser validada é o local de estágio. Lá no CIARE tem um campinho de local de estágio, onde o estudante vai botar o setor onde ele vai estagiar e vai aparecer o nome do supervisor. Tá? No do Novos Valores, ele já fala qual que é a formação ou a experiência do supervisor. Então, aqui o coordenador de estágio já vai conseguir saber se, da área do estudante, a supervisão tem as condições de ser o supervisor do estudante, né? Conforme prevê a lei. Só um minutinho. Então, aqui, como a professora Nora falou, no termo do Novos Valores, que é o que eu deixo sempre bem, vou sempre enfatizar isso, que é o que a coordenadoria tem que avaliar também junto ao CIARE. A coordenação não pode fazer a importação desse documento para o CIARE se as informações não são idênticas, entendeu? Então, é importante fazer essa validação antes de importar o documento do Novos Valores para o CIARE, com as assinaturas, né? Então, aqui ele trata das atividades que vão ser desenvolvidas pelo estagiário. Ele traz a questão que é importante também, a questão do seguro, né? Como já foi falado, os estágios não obrigatórios devem ser pagos pela concedente de estágio. Então, aqui ele já traz, né, a questão do seguro, que o estudante deve preencher lá no CIARE.
A questão do valor da bolsa e do auxílio transporte, também é uma informação que o estudante preenche lá no CIARE. O recesso remunerado, que assim como no termo de compromisso do CIARE, ele já traz a questão do recesso remunerado. Isso aqui o estudante não preenche, já traz, mas eu trouxe mais por observação mesmo. E aqui também a questão a gente já havia falado sobre a questão do termo de realização do estágio, né? Que cabe à concedente quando são estágios fora da UFSC. Então, aqui no termo de compromisso do Novos Valores, eles já trazem a questão que cabe à concedente a emissão dessa declaração de estágio. Tá? Aqui uma outra informação importante, que cabe à instituição de ensino, né, perante o termo de compromisso deles, indicar um orientador na área de formação. Então, o estudante tem sempre que selecionar um professor orientador ligado ao curso. E a questão do RAENO, né, que a gente também já frisou em outra aula, do RAENO parcial, de 6 em 6 meses, e depois o RAENO final. Né? Aqui ele fala da questão das assinaturas, né? Então, tem que ter a assinatura da coordenação de estágio, né? Pelo menos da coordenação de estágio, para poder puxar esse documento lá para dentro do CIARE. E aqui eu trouxe a questão das assinaturas, tá? Que a Sara estava falando com relação às assinaturas digitais e tal. Então, eu trouxe. O bom foi que eu peguei um exemplo que vai nos ajudar também nisso. Nós temos aqui assinaturas físicas. Tá vendo? E a gente não aceita. Ou a gente aceita o documento todo assinado de forma física, ou a gente aceita todo o documento assinado em formato digital, né? Por mais que sejam, de repente, assinaturas, como já foi falado, DocuSign, ClickSign, né? Então, o que acontece? Aqui o estagiário tem uma assinatura digital, assinou digitalmente, mas, para o CIARE, como a Sara falou, ele vai servir só de conforto visual, como se fosse um carimbo, né? Ele não tem validade digital. Então, o que a gente orienta? Nesse caso, o que a gente poderia fazer, tá? Todo mundo assina esse documento de forma física, é feito o escaneamento, o PDF do documento, e como a Sara já explicou anteriormente, esse documento é importado para o CIARE, conferindo com o original e assinado pela coordenação de estágio, tá? Então, ou a gente aceita tudo de forma física ou tudo de forma digital. Então, essa seria a solução para fazer a importação desse documento. Tá? Então, com relação ao programa Novos Valores, foi isso. Né? Se houver alguma dúvida, ou levanta a mãozinha ou faz ali no chat. Tá? Então, o outro sistema que a gente até comentou aqui é o portal de vagas, né? Essa é a telinha inicial dele, quando a gente acessa lá estágios.ufsc.br. Ele é um sistema da universidade próprio, para divulgação das vagas de estágio e emprego, totalmente gratuito, né? Muitas vezes a gente recebe ligação aqui, eu não quero fazer o cadastro, eu acho que é pago. Não, é um sistema totalmente gratuito, tá? Disponibilizado pela universidade e disponível para toda a comunidade, tá? Ele pode ser usado tanto pela própria universidade quanto externo, né? A gente vê bastante agente de integração utilizando esse sistema para divulgar suas vagas de estágio, né? Empresas. O que eu esqueci foi de trazer os números aqui, mas depois eu vou... Até esqueci de falar, no final da aula, se a gente tiver tempo, eu vou trazer o sisteminha ali do Novos Valores, como é que a gente faz o processo de inscrição, a página também do portal de estágio, como é que faz a consulta de estágio. É importante as coordenadorias saberem para passar essas informações para os estudantes, quando eles tiverem dúvida, né?
Então, o portal de estágio, de vagas ali de estágio, ele funciona como um agregador e divulgação de oportunidades, né? O cadastro é simples para as empresas, então não precisa de nada mais complexo para eles acessarem o sistema e divulgarem as vagas, então por isso que a gente acha interessante essa questão desse anúncio, e ele poderia ser mais divulgado pelas coordenadorias, né? A própria UFSC, tá? Como tem um sistema próprio, até o edital PIB do ano de 2022, a gente não tinha um meio de divulgar as oportunidades de estágio, né? Então, desde o ano do edital PIB de 2023, a gente começou a exigir dos contemplados com bolsa que os editais de seleção fossem divulgados para todos os estudantes da UFSC através do portal de vagas, né? Tanto que no edital PIB lá, a gente tem todas as informações de como fazer o anúncio, né, para os servidores contemplados com bolsa na UFSC, né? Aqui o professor Tiago fala que os e-mails do CAGR são mais efetivos para divulgar vagas. O que acontece? Mais à frente eu até vou falar sobre isso, Tiago. O portal existe, a gente tem um portal de vagas, mas também cada coordenação de curso tem os seus meios de divulgação das vagas daquele próprio curso, entendeu? E isso é válido, né? Mas é interessante começar a usar, em paralelo, esse sistema de portal de vagas, né? Porque, por ser aberto à comunidade, é importante e necessário a gente utilizar para tornar ele tá sempre na cabeça das pessoas. Tem o portal de vagas, né? Mais à frente eu vou comentar sobre. Aqui, no caso. Os próprios cursos, né, eles têm alguns meios próprios de divulgação, né, como os fóruns, lá do CAGR, e eles podem começar a recomendar a utilização da plataforma, né, para a gente ter mais amplitude, né? Recebendo feedbacks, tal. É que algumas empresas já têm contatos com os cursos, né? Então, eles já vão direto nos fóruns e fazem os anúncios através das coordenações de curso e secretarias, né? Mas é interessante as coordenações de curso e secretarias já estarem alinhadas também e indicar esse portal, que é totalmente gratuito, como eu falei, né? Então, a intenção futura desse portal é a integração ao CIARE, né, para tornar o CIARE um sistema único, né, para essa questão de assuntos relacionados aí aos estágios, tá? Então, como eu falei antes, depois a gente volta aqui na telinha do portal de vagas, né, vou mostrar como é que funciona a questão do cadastro para as empresas e a consulta, né, mostrar como os estudantes consultam e as empresas também cadastram vagas, tá? Um minutinho. Só voltando aqui ao professor Tiago, a Sara me lembrou, com a apresentação, às vezes eu não entendi bem a fala do professor Tiago. Muitos alunos procuram somente os fóruns, e é porque às vezes eles não têm conhecimento, né? E às vezes essa pode ser até uma falha do DIP, tá? De a gente, de repente, divulgar mais para a comunidade interna, através do Notícias UFSC, divulga o funcionamento do sistema, né? É que a gente estava com a intenção de que ele já estivesse integrado ao CIARE. Só que isso demorou, porque é um sistema que ele era controlado externamente à UFSC, agora a UFSC é que administra, mas também não tem tanta gerência sobre o sistema, e
e como a gente estava com a intenção de integrar o CIAR, e quando estivesse integrado o CIAR, a gente divulgar, a gente falhou nesse ponto. Mas a gente vai fazer essa divulgação, mesmo com o sistema não estando integrado ao CIAR, para que os estudantes tenham esse acesso, né? Então, dentro da UFSC, a gente tem um programa institucional de bolsas de estágios, né? Ele é um programa contínuo, né? Anual de concessão de bolsas. Se eu não estou enganado, eu até consultei a Sara, que é uma universitária mais antiga aqui dentro do DIP, ele está vigente desde 2012, né? E ele é um programa de estágio para estudantes da universidade. É permitido até, perante a resolução, perante as normativas por edital PIB, de estudantes externos, mas só em casos em que a UFSC não tenha os cursos requeridos pelo solicitante da bolsa, que a UFSC não forneça, não tenha os cursos em seu portfólio de cursos, né? Então, para estudantes da UFSC, ele permite conhecer as rotinas dos setores da universidade e desenvolver na prática os conhecimentos adquiridos na formação. Essa questão de trazer na prática é bem avaliada pela comissão do edital PIB, né? Então, todo ano a gente tenta ainda melhorar mais para que as bolsas de estágio relacionadas, pagas pela UFSC através do edital PIB, elas não sejam meramente para substituir servidor, né? Então, que elas sejam bolsas que realmente auxiliem e ajudem a formação do estudante, né? A formação prática. Então, a comissão PIB tem trabalhado bastante nisso, nós, o DIP também, com relação à melhora no sistema, exigindo cada vez mais uma justificativa que contemple a formação do estudante. Tá? Então, o solicitante tem que ser bem criterioso para ser contemplado com uma bolsa pelo edital PIB. Inclusive, a gente está tentando implementar uma questão de mapear os campos de estágio da universidade e identificar esses campos de estágio, que tem muitos campos de estágio que às vezes não recebem bolsa, às vezes por um pedido mal feito do solicitante e tal, mas às vezes é um campo de estágio excelente para a questão formativa do estudante, né? Então, a gente está fazendo, a partir desse edital, a gente já começou a implementar algumas coisas para a gente poder mapear e ter mapeado os setores, os campos de estágio dentro da universidade, para a gente começar, no futuro, a gente conceder bolsas, mas não por pedido de supervisor, e sim por campo de estágio, né? No que ele agrega na formação do estudante. Tá? Então, como a gente já falou lá na parte de legislação nas primeiras aulas, o PIB ele é regulamentado pela Resolução Normativa do CUM, a 73, e pela Instrução Normativa 213, de 2019. Ela que orienta a questão de aceitação dos estagiários na Administração Pública Federal. Tá? Já as normas para concessão dessas bolsas PIB, elas são divulgadas anualmente através do edital. Tá? Então, normalmente, ali para setembro, outubro, né, vai depender muito da questão da comissão e também das rotinas nossas diárias aqui do DIP. A gente divulga o edital, né, por exemplo, para o edital do ano que vem, as solicitações ficaram abertas até dia 10 de novembro. Então, a gente já está em fase de verificar dados ali, informações, para poder partir para as análises pela comissão, né? E aí o DIP, ele é o responsável pela divulgação dos editais anuais, pelo gerenciamento dessas bolsas, né? Então, a gente é que faz todo o gerenciamento. A bolsa foi concedida. Então, nós aqui é que vamos nós é que fazemos o pagamento. Desculpa.
Nós é que fazemos a questão do pagamento, do gerenciamento dos documentos, do edital, tá? E nós também é que somos responsáveis pelo gerenciamento ali do sistema PIB. Para o PIB, as bolsas, né, são no valor de R$ 787,98, acho que já foi comentado isso em aulas anteriores, com auxílio transporte de 220, que seria R$10 por dia, né? As solicitações das bolsas são feitas direto pelo sistema PIB, quando o edital é divulgado, né? Lá tem o período de inscrições. É importante as coordenadorias saberem, até para informarem como se trata de estágio. Muita gente liga para a gente e questiona isso, então acredito que provavelmente deve chegar essas dúvidas também para as coordenadorias. Quando que inicia o PIB? Né? Então pode orientar a consulta na nossa página, sempre nesse período de setembro, outubro, da divulgação do edital. A gente faz ampla divulgação através de Divulga UFSC, SPA, notícias da UFSC, a gente faz ampla divulgação, mas sempre tem uma pessoa que esquece de fazer o pedido, ou não lembra, então, se chegarem a consultar as coordenações, é importante saber, né? Então, como já foi comentado, como é uma bolsa paga pela UFSC, a gente tem algumas particularidades ali, algumas questões são diferentes de um registro de estágio de bolsa paga pela UFSC, quando é um estágio numa concedente externa, tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações do registro de estágio para mostrar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem a tela inicial do CIARE para o registro, né? Normalmente, quando é uma concedente externa, o estudante vem aqui em concedente, né? E coloca estágio realizado na UFSC, não, aí vai preencher a concedente, o representante, né? Por se tratar de uma bolsa realizada na UFSC, o estágio realizado na UFSC, o estudante vai botar sim, né? O estágio é na UFSC. Importante ele preencher a questão da data de início e final aqui, com a data prevista no edital complementar. Né? Então, é por isso que é importante também as coordenadorias estarem cientes, a partir da divulgação do edital complementar, das datas previstas para a realização desses estágios com bolsa paga pela UFSC, né? O estágio, obviamente, não é obrigatório, a jornada de 24, aqui o estudante vai colocar uma disciplina do curso, tá? Os estágios com bolsas pagas pela UFSC não tem envolvimento de agente de integração, então aqui o sistema até já bloqueia o preenchimento, a partir que ele bota um estágio realizado na UFSC, sim, ele já bloqueia essa questão do preenchimento do agente de integração, tá? A partir do momento que ele preenche com o estágio realizado na UFSC, e a bolsa é paga pela UFSC, ele vai botar responsável pelo pagamento da bolsa. Às vezes pode ser uma fundação aqui, então ele não vai botar UFSC, ele vai preencher e estar responsável pelo pagamento da bolsa. Ele vai botar uma fundação, FAPEU. E aí o sistema vai pedir a questão do número de projeto, essas coisas. Mas como a gente está tratando da questão do PIB, responsável pelo pagamento da bolsa, UFSC, tá? Então ele vai botar, se é uma bolsa vinculada ao edital PIB, ele vai botar edital PIB, e aí automaticamente o sistema já abre o campinho do código da bolsa PIB, da vaga do PIB. E esse código ele é gerado lá no sistema PIB, né? Quando um solicitante faz um pedido de bolsa, ele é contemplado, ela tem um código. E é esse código que o supervisor da bolsa vai informar para o estudante para ele preencher o CIARE. A partir do momento... Só um minutinho. A partir do momento que ele registra o código da bolsa, o CIARE automaticamente já preenche. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ele já vai preencher o setor, né, onde vai ser realizado o estágio. Ele já vai preencher, eu não sei se eu tenho aqui. Não coloquei. Mas ele já vai preencher o plano de atividades e já vai preencher automaticamente o supervisor, que nesse caso dessa bolsa é a Sara.
Então, o sistema já preenche automaticamente com o solicitante da bolsa lá no sistema PIB. Né? Então, ele já preenche automático. O responsável pelo pagamento da bolsa, quando ele preenche que é o responsável pelo pagamento da bolsa é a UFSC, automaticamente o sistema já preenche a UFSC aqui como responsável pelo pagamento. Tá? Quando ele bota também que a responsável pelo pagamento da bolsa é a UFSC, o sistema já preenche a questão do valor da bolsa e do auxílio transporte automaticamente, tá? Uma coisa que tem que sempre orientar bem o estudante é com relação à questão do registro aí dos dados bancários, tá? Isso é uma coisa que dá bastante erro. Então, o preenchimento do banco, né? Ele vai selecionar entre os disponíveis ali, onde a UFSC, os bancos que a UFSC tem convênio para pagamento. A agência, tá? Nunca informar dígito da agência, porque às vezes a agência está lá, a agência 1010, dígito 0. Isso, o dígito 0, o estudante não precisa informar, tá? E o número da conta sempre informando, já tem até um campinho específico para informar o dígito da conta, tá? Sempre conta corrente, tá? No próprio nome do estudante. Pode ser conta poupança, desde que essa conta poupança não seja do Banco do Brasil. Tá? Com relação às formas de pagamento de bolsa. Aqui, quando o estudante preenche que o responsável do pagamento da bolsa é a UFSC, a gente tem um outro campinho aqui, que é a sua bolsa é paga por, tá? Então, aqui a gente tem 3 opções de pagamento que o estudante pode preencher. Tá? E aqui é que muitos estudantes se confundem. Então, eu resolvi trazer essas informações do que se trata cada opção daquela dali, para que as coordenadorias também tenham esse respaldo ali de orientar os estudantes. Tá? O edital PIB, a forma de pagamento edital PIB. Aqui tem uma outra telinha que eu vou mostrar de como aparece para o estudante. Ó. Responsável pelo pagamento da bolsa UFSC, sua bolsa é paga por. Aparecem essas 3 opções de pagamento. Tá? Quando ele seleciona a opção edital PIB, ele já parte para aquelas informações que eu passei ali. Ele vai pedir o código da bolsa, né? Já preenche as informações ali automaticamente pelo sistema. Então, o que é a bolsa edital PIB? É a bolsa que é vinculada ao edital, né? Ele vai ter que procurar junto ao supervisor da bolsa o código da bolsa, né? Ele já vai preencher todas as informações automaticamente no sistema. A gente tem a opção acessibilidade. O que é essa opção acessibilidade? Essa opção o estudante deve preencher quando ele foi contemplado com uma bolsa no edital PIB, mas contemplado com uma bolsa de promoção de acessibilidade, né, ou de estudante com deficiência. Essas bolsas em específico, elas são vinculadas ao edital, mas elas são administradas pela CAE, lá pela PROAF, tá? Pela Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, né? Eles é que vão fazer, quando se trata de um estudante com deficiência, ou quando a vaga de promoção de acessibilidade, eles é que vão fazer essa validação. Então, eles vão pedir dos estudantes laudo médico, tudo isso para validar a situação de deficiência ou da necessidade de promoção de acessibilidade. Tá? Essa forma de pagamento acessibilidade, ela não exige o preenchimento do código de bolsa. Então, é aqui que tem que ter atenção. Assim como a opção posterior aqui, que eu vou falar depois, por não exigir o código de bolsa, o estudante, eu não tenho código de bolsa. E aí, às vezes, ele seleciona essa opção, não pede código de bolsa, ele acha que está certo, mas, às vezes, a bolsa dele é vinculada ao edital PIB. Tá? Então, essa opção de acessibilidade, ela só pode ser preenchida para estudantes que sejam vinculados à promoção de acessibilidade, que passaram lá pela CAE, pela PROAF, tá? O NDI e o aplicação, todos são de promoção de acessibilidade, mas elas não passam pela CAE PROAF, tá? Então, elas vão entrar lá como edital PIB, tá? São bolsas exclusivas da CAE PROAF, que eles têm um edital próprio lá deles, e eles divulgam esse edital. Se eu não me engano, é um edital que fica aberto o ano inteiro, mas ela é vinculada ao edital PIB, tá?
E aí nós temos também as bolsas de recursos transferidos. O que são as bolsas de recursos transferidos? Muitas vezes, os centros de ensino, eles têm um valor disponível para a contratação de estagiário. Tá? Só que, como já foi falado, quando as bolsas são pagas pela UFSC, o DIP é que faz essa administração. Tá? Então, o que acontece? O centro de ensino transfere esse recurso financeiro para o DIP, aqui para a Prograde, para que a gente faça a administração e o pagamento dessas bolsas. Tá? Então, o que acontece? Quando um centro de ensino seleciona um estagiário através desse recurso que transferiu lá aqui para o DIP, para a Prograde, o estudante vai selecionar essa opção recursos transferidos no preenchimento da bolsa dele. Tá? Esse tipo de pagamento aqui, ele também não exige o preenchimento do código de bolsa. Tá? Então, as informações de estágio, elas são todas preenchidas de forma manual. Que informações são essas? O supervisor da bolsa, assim como a de acessibilidade, né? O supervisor da bolsa, o plano de atividades, tá? Então, é importante a coordenadoria ficar de olho para ver se estão preenchendo da forma correta, tá? E se as atividades, como a Sara já falou, não é porque a bolsa é paga pela UFSC, o estudante não deve cumprir o que está exigido em lei. As atividades de estágio devem, tá, estar vinculadas ao curso do estudante, tá? Então, aqui foi a telinha que eu mostrei para vocês de como funciona a questão do edital PIB, acessibilidade, recursos transferidos, né? Como aparece para o estudante quando ele vai selecionar. E aí a gente passa para a questão das assinaturas. Já foi comentado um pouco pela Sara, né? Mas a gente tem, dentro das bolsas pagas pela UFSC, um processo diferenciado de assinatura desses termos de compromisso, tá? Como funciona? O estudante vai lá e registra o seu estágio pelo CIAR. Tá? Após a aprovação da coordenação de estágio, por se tratar de uma bolsa realizada na UFSC, onde a gente entende que todos os membros têm acesso ao Assina UFSC, ao GovBR ou ao ICP Edu, então, todo o processo de assinatura dessas bolsas é realizado por dentro do CIAR, através de compartilhamento do link, tá? Como funciona isso? Após a aprovação do processo de assinatura, do processo de registro do estágio pela coordenação de estágio, foi lá, analisou, o plano de atividades está ok, aprova. O termo de compromisso muda para aguardando o recebimento da cópia do TCE. Então, o estudante já está liberado para iniciar o processo de assinatura. Ele já entra lá no sistema, ele vai abrir, não sei se eu tenho aqui a telinha, ó. Ele vai abrir a telinha e vai clicar em assinar. Tá? A partir do momento que ele vai entrar no Assina UFSC, assinou o documento, essa assinatura já vai estar dentro do CIAR vinculado. Então, o que ele deve fazer? Feito isso, ele vai iniciar o processo de compartilhamento das assinaturas. Então, ele vai clicar aqui em compartilhar e o sistema, o CIAR, já vai gerar o link de compartilhamento de assinatura para ele. Feito esse procedimento, o estudante passa para a questão das assinaturas para os outros meios de assinatura. Né? Então, aqui eu falo que a bolsa é paga pela UFSC. O DIP é o responsável pela conferência e implementação da bolsa. Diferentemente dos estágios realizados fora da UFSC, a última assinatura é sempre a do coordenador de estágio, porque é ele que vai validar e vai baixar o documento no sistema. E, em alguns casos, fazer a importação do documento, se for o caso, né? Mas como a bolsa é gerenciada e controlada pelo DIP, o DIP é que é o último a assinar esse documento, em nome da nossa direção, tá? Que é a representante da UFSC. Então, o que acontece? Após a assinatura pelo link de compartilhamento do estudante, o estudante pega esse link de compartilhamento, manda por e-mail para os outros membros. Depois que todos esses membros assinaram, o estudante vai mandar um e-mail aqui para o DIP, com o link de compartilhamento dessas assinaturas,
e vai dizer, ó, todos os membros já assinaram, solicito a assinatura da direção do DIP para a implementação da bolsa. Esse procedimento já faz parte da nossa rotina diária, né? Então, é um procedimento que não vai demorar para o estudante, no máximo de 2 a 3 dias, esse procedimento de assinatura está realizado e o termo de compromisso já estará implementado em andamento no CIAR, tá? Então, como eu já falei, todo esse processo ele tem que ser feito internamente no CIAR, né? Não há possibilidade de realização de baixa de PDF e coleta de assinaturas externas ao sistema, tá? Esse procedimento de assinaturas, né? Esse mesmo procedimento que eu estou passando aqui, assina, gera link de compartilhamento, manda para todos os membros e depois manda para o DIP assinar. Isso também vai acontecer para os termos aditivos e rescisões de extratos, né, desses estágios realizados com bolsa paga pela UFSC. Tá? Então, todos esses procedimentos de aditivo e rescisão vão seguir esses mesmos procedimentos. O estudante faz o pedido do aditivo, passa pela avaliação da coordenação, ele vai lá, assina, gera o link, e aí o último a assinar é sempre o DIP, tá? Nessas situações. Então, com relação ao que eu ia passar aqui para vocês, é isso, eu vou abrir a tela aqui. Não quero deixar aquilo ali para a próxima aula? Não. Então, só vou mostrar para vocês, como eu havia prometido, a telinha inicial ali do sistema, para vocês verem como é, né? Do sistema Novos Valores e do portal de vagas. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu sempre voltar ali, eu vou falando. Passa para a próxima. Antes disso, a Sara tem 2 slidezinhos aqui que ela ainda vai comentar, tá? Tá bom. Tá tudo errado. A Sara tá como Cláudio, Cláudio tá como Sara. Não, é só um breve comentário. Eu tinha falado anteriormente que quando a gente pede alguma coisa para a CETIC, para eles mudarem o CIAR, mexerem em algum sistema na UFSC, isso vale para todos os sistemas na universidade, a gente preenche um documento que é o documento de oficialização de demanda. E aí tem vários campos que a gente preenche. E daí, o que a gente achou interessante trazer era a questão do motivo da alteração, delas afetadas, a categoria, né, dos usuários que vão ser afetados pela alteração do software e os setores que são afetados. Isso só para contextualizar que na próxima atividade ali, se puder passar no próximo slide, na atividade 3, que ela vale 25% para aproveitamento de frequência, então não esqueçam de fazer até segunda-feira, tá? Sugerirem, na proposta de sugestão, trazer a motivação, né, para a gente poder, como a gente vai discutir isso na próxima aula, a gente vai organizar tudo que a gente tiver até segunda-feira, e aí na terça-feira, na próxima aula, a gente vai trazer para discutir. Então, se puder colocar ali brevemente, por exemplo, o RAE no final, né, que já é alguma coisa que a gente está melhorando. Seria interessante o RAE no final ter o campo de formulário preenchível para o supervisor ser o primeiro. E daí, isso facilita para o estudante. Então, assim, contextualizar para a gente poder entender melhor e organizar e conversar no próximo encontro. Podem ser melhorias de N coisas, né? Hoje o Cláudio falou bastante sobre o portal de vagas. Se vocês tiverem ideias, não precisa ser de uma coisa, de um item só, né? Podem ser variados ali. Melhorias sobre o CIAR, sobre o portal de vagas, sobre os fluxos que a gente tem adotado, sobre os documentos em si, as normativas, daí tanto da UFSC, né? Hoje a gente tem a 73, tem a normativa 8, a normativa 96 lá da ZZD, da Disciplina de Estágio Internacional, tem as normativas do curso, daí PPC e Regimento de Estágio, que vocês entenderem que seria possível de melhorar, né,
aí colocar ali na atividade até segunda-feira. E aí a gente conversa na próxima aula. A professora Maria. Por gentileza, Sara, como a gente ainda nem iniciou, eu acho um pouquinho complexo para fazer essas sugestões, mas eu queria te perguntar assim, eu posso conversar com a minha colega, que é a coordenadora do estágio aqui da medicina veterinária, que provavelmente vai me dar umas dicas, assim, porque é bem complexo todo o sistema, porque eu praticamente não teria muito como fazer sugestões, assim. Então, eu queria pedir autorização, se eu poderia conversar com ela e... Claro, claro. Tá bom. Até porque não seria só de sistemas. Se vocês tiverem uma sugestão para que você tinha comentado no começo, né? Sobre incluir o estágio não obrigatório para o curso de medicina de Curitibanos. Pode já trazer uma sugestão de texto, alguma coisa para a gente conversar, né? E aí isso vai enriquecer bastante o diálogo ali na terça-feira. O professor Rafael colocou uma dúvida aqui sobre o estágio no exterior. Ele pergunta se depois de analisar o programa de atividades desse TCS, que é o TCE do aluno, TCE do aluno externo, era o TCS, né, professor? O coordenador de estágio pode emitir uma declaração para o aluno. Essa declaração seria para o DIP, seria para a concedente do estágio lá no exterior? Para o visto. Sim, pode sim. O estágio no exterior, ele vai variar muito nos casos ali, porque depende também do país para o qual o aluno vai. Se ele vai fazer um estágio na Argentina, vai ser algo mais tranquilo do que um estágio em Paris, por exemplo, né? Por conta do Mercosul, por conta do visto. Um estágio nos Estados Unidos, né? Então, se há necessidade de um curso assinar algum documento para facilitar o acesso do aluno ao visto, a gente não se coloca, não vê objeção nisso. Algumas vezes, diante da explicação do estudante, com aval da coordenação de estágio, né, uma declaração ali, a gente acaba até coletando a assinatura da pró-reitora de graduação no TCS, no termo de convênio simplificado. Tá? Porque isso facilita para a questão de assinatura. A gente não coloca no CIARE e a gente condiciona o cadastro no CIARE e tudo mais a assinatura da empresa, ou ao começo do estágio, a matrícula, porque às vezes ele faz isso com um semestre de antecedência. Então, vai variar muito de caso a caso, mas para a questão do visto, a gente precisa se organizar assim. Karina também. Karina, o que tu conseguires pensar no teu dia a dia? Você é coordenadora de estágio de qual curso? Oi, na realidade, eu sou membro da comissão de estágio do curso de administração. Então, eu só substituo eventualmente, né, o professor Cristiano. Sim. Começou agora, né, Karina? A comissão acho que alterou agora. Eu não sei, Karina, qual que é a possibilidade, de repente, de até, se fosse, como é uma comissão, de repente, de vocês se reunirem, conversarem sobre, né? Tá. E aí cada um apresenta para valer a atividade ali no Moodle, mas que apresentem, que seja uma proposta, mas que apresente enquanto no Moodle, né? Enquanto comissão, né? Também é possível, assim, pensar numa experiência que tu já tenhas com estágio em alguma outra oportunidade e sugerir que poderia ser adotado isso no sistema. E se for adotado, né, eventualmente a gente explica, isso já tem no CIARE ou está em programação, ou até colocar algo que você viu de positivo, né? Mas não deixa de submeter lá para não contar ali a falta. Tá bom, obrigada. Então, rapidamente aqui, 30 segundinhos, só mostrar para vocês Vou tirar inteiro lá e colocar isso.
mostrar para vocês aqui a telinha do portal de vagas, inicialmente, tá? Então, aqui, por exemplo, o estudante chegou nessa tela, né? Aqui ele vai ter disponível as vagas de estágio, de emprego, né? Esse número aqui é do total, tá? Mas não significa as vagas que estão em aberto. Por exemplo, se ele clicar em estágios, a gente não vai ter 1.700 vagas aqui, mas ele puxa tudo que está ativo no sistema, tá? Essas vagas, elas também podem ser consultadas por curso, tá? Então, aqui tem as opções por curso. A professora falou ali do curso de administração. Então, aqui estão listados, ó, abriu aqui centro socioeconômico, vai abrir todos os cursos relacionados ao centro socioeconômico. Então, do curso de administração, as vagas divulgadas para o curso de administração, tá? Então, esse é um processo que facilita bastante para o estudante, por isso que a gente diz até que é interessante fazer uma maior divulgação, né? E aí, aqui só mostrando rapidamente para vocês a questão do sistema dos novos valores, né? Ele é um sisteminha bem simples, né? Onde a gente acessa aqui, faz os procedimentos de inscrição aqui dos estudantes, tá? E aí a gente gera um documento que comprova a inscrição no programa, porque só são selecionados estudantes inscritos no programa. Fechou, gente? Da minha parte é isso. Mais alguma coisa, sabe? Então é isso, a gente agradece novamente a participação de vocês, né? A gente se coloca à disposição, né? Enquanto DIP, para esclarecer qualquer dúvida, por e-mail ou ligando para a gente, tá? Então a gente agradece muito a participação de vocês e o engajamento conosco, tá bom? Muito obrigado, eu vou encerrar a gravação. Tchau, tchau.